E galera, Vinão na voz, sejam bem-vindos ao Diário de Pecador. Eu gostaria de trazer um tema da série que a gente tem aqui, que é a série Seja, né? Para que nós sejamos aquilo que a Bíblia nos diz para ser. E o tema que eu queria trazer é paciência. Mas antes da gente começar aqui com esse tema, gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você está chegando nesse vídeo agora, sem cair de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vinão, para quem não me conhece. Aqui embaixo nós temos alguns links para que a gente possa se conectar. Estamos aí em diversas plataformas. Se você está nos escutando aí, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Podcasts, enfim. Apple Podcast também a gente chegou. Se está nos escutando por alguma dessas plataformas, gostaria que você nos seguisse aí e também avaliasse, tá bom? Algumas têm o sistema de avaliação para que você fique conectado ainda mais com a gente, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje aqui, da nossa série Seja, que é ser paciente, né? Série Seja Paciente. Eu gostaria de ler com vocês a parte A do versículo de Romanos 12, versículo 12, e gostaria de trazer outros versículos também. Romanos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Salmo 37, versículo 7, a parte A do versículo diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Nós temos aí diversas referências bíblicas para sermos pacientes. E paciente, quando você vai pesquisar ele no seu sentido etimológico e até no hebraico, né, significa você ser perseverante, você ser firme em determinada coisa, você muitas vezes até ser resistentes e resilientes às situações. Antes de começar, eu já queria confessar aqui, né, porque esse é um diário, e lá no Instagram nós até temos um quadro falando sobre confissões. A gente vai trazer outros vídeos, mas eu queria até confessar, né, nesses últimos tempos, e principalmente acho que depois da pandemia, eu tenho sido uma pessoa que não tenho sido tão paciente assim na minha vida e com algumas coisas, com a minha família. Em algumas situações não tenho conseguido lidar em ser perseverante, em ser firme, em ser resiliente, acho que até mais calmo também, né? Porque eu acredito que quando a pessoa ela tem esse fruto do espírito de paciência, ela é uma pessoa que transmite essa paz, essa calma. E desde a pandemia, não sei, alguma coisa aflorou, talvez quando a gente começa a nos encontrar internamente com a gente mesmo, a gente começa a revelar coisas que estavam lá escondidas, ou situações em que talvez a gente era ocupado demais, né, para revelar, ou a gente se isolava demais para revelar isso. E aí quando veio a pandemia, né, muita coisa se aflorou e muita coisa talvez negativa se aflorou, né? E um desses pontos foi a paciência. Eu tenho pegado muito isso comigo, sabe? Em ser paciente, aprender a ser um pouco mais resiliente em algumas coisas, né? E em algumas outras situações. Só que quando a gente vê aqui, a gente começa a listar, a primeira coisa que a gente observa é que a paciência ele é um fruto do Espírito, sabe? Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele provavelmente era o cara mais paciente que pisou nessa... Provavelmente não, ele foi o cara mais paciente que pisou nessa Terra, né? Ali os fariseus, nossa, imagina Jesus. Até Deus mesmo, né? Deus é paciente conosco, mas eu quero trazer isso depois. Mas trazendo esse lance do fruto do Espírito, quando nós somos pacientes, nós
conseguimos tomar decisões mais fáceis, né? Acho que fica bem mais tranquilo da gente tomar decisões no tempo correto, quando a gente consegue aguardar e esperar o tempo certo, né? E também a gente consegue ouvir a voz de Deus de maneira mais clara, né? Os pacientes, eles não têm pressa, eles não ficam ansiosos e nervosos porque eles não obtêm a resposta imediata, né? Vou deixar um card aqui a respeito acho que foi o primeiro ou segundo vídeo que eu gravei aqui, que foi a respeito da geração fast food. Então, eu perdi o raciocínio aqui, mas vamos lá. É assim mesmo, não vai cortar não, tá bom? Eu gravei esse episódio, né, da geração fast food, que a gente gosta das coisas imediatas, das coisas no nosso tempo e do nosso jeito, né? E a pessoa, quando ela é paciente, ela aprende a ouvir a voz de Deus, ela consegue tomar decisões corretas. E vendo o sentido de paciência, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é muito paciente conosco. Eu não sei como é que é você, mas eu sei como eu sou. Eu fico... assim, a gente refletindo é de se admirar, né? Muitas vezes eu sou chato. Minha mãe, ela reclama muito que eu tenho esse negócio de bipolaridade. E às vezes de manhã eu tô malzão, tô com a cara fechada, não quero papo com ninguém. E à tarde e à noite eu tô sorrindo, cantando, dançando, quero papo com todo mundo. Né, um desses exemplos, mas Deus é muito paciente com a gente, sabe? E eu fico imaginando e pensando como é que Deus me aguenta, né? Como é que Deus aguenta os humanos, né? A raça humana. Mas um dos pontos que a gente precisa levar em consideração, que nós precisamos ser pacientes, é que, cara, se Jesus é paciente, se Deus é paciente, né? Se Jesus, enquanto esteve nessa terra, também foi paciente, qual que é a desculpa para que nós não queremos buscar esse fruto do Espírito? Então Deus, ele é paciente conosco, ele é tão paciente conosco que ele nos dá oportunidades para a gente, com os nossos erros, a gente acertar. Ele é paciente em relação às nossas escolhas. Quando a gente peca, ele nos dá chance para a gente nos arrepender e ele nos perdoa. Então, cara, se Deus é paciente, por que nós não seríamos? Nós precisamos pedir paciência a Deus. Se você sente que você é uma pessoa, às vezes, muito irritada, que você é uma pessoa imediatista, que você não consegue esperar as coisas no tempo que elas precisam acontecer, ou no tempo de Deus, né, no Kairos de Deus, é um ponto de atenção que a gente precisa ter. A gente precisa colocar isso em pauta na nossa vida, né? Buscar esse fruto do Espírito que é acessível para todo mundo. Ser paciente, ser uma pessoa que através disso é mansa, é calma, não é uma coisa para monge ou para aquelas pessoas que ficam o dia inteiro meditando ou fazem determinado tipo de coisa para acalmar o seu espírito. Ele é acessível para todo mundo e o Espírito Santo nos dá essa condição. Eu faço o convite para você ler depois Gálatas 5, falando a respeito do fruto do Espírito. Sabe, tem muita coisa mal e ruim ali que é o fruto da carne, né? Que são as consequências da carne que a gente tem na nossa vida e a gente leva no nosso cotidiano como se fosse uma coisa normal, numa boa. Mas a gente precisa, como servos e filhos de Deus, buscar o fruto do Espírito. E o convite de hoje para que nós sejamos aquilo que a Bíblia quer que nós sejamos é para que nós sejamos pacientes. Não é paciente do médico, tá? Mas é pacientes na essência, no Espírito, que é aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Então, se você é uma pessoa aí que, sei lá, assim como eu entendi que não tem sido firme, resistente, resiliente com alguma coisa, peça ao Senhor,
sabe? Eu tô pedindo para Jesus mesmo isso. É até um pecado, como eu disse, que eu confessei aqui, com algumas situações, nesse período agora, acho que principalmente nesse ano, né, de eleição, provavelmente você perdeu a paciência com muitas pessoas por conta de política, ou por conta de uma escolha, ou por conta, se não foi política, foi talvez por, sei lá, cara, são tantas situações que a gente acaba perdendo a calma, né? Então, se você tem sentido que você é uma pessoa que tem dificuldade nessa área, peça para Deus o fruto do Espírito. Se você pedir a Jesus, ele chegará na sua vida, tá bom? Esse foi o nosso quadro Seja. Espero que tenha abençoado e edificado a sua vida. Se você ficou até aqui, deixa o like nesse vídeo, é muito importante. E não se esqueça, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Deus abençoe e nós ficamos por aqui. Fez diferença nenhuma. Nada. A sororidade. Em relação a mulheres, né? Não sei. Assim, ó. Corta. Corta, não, corta. Ô, Rafa, depois você vê aí se ficou bom essa parte. Porque eu falei uma palavra aqui na minha cabeça. Mãe, me perdoa, pai, me perdoa. Rafa, corta essa parte, que senão minha mãe...